Glória a Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai nos direcionar sempre para a presença dEle, aproximar-nos dEle e mostrando a realidade do que aconteceu, o que está acontecendo, o que ainda há de acontecer. Aleluia. E quinta-feira foi falado sobre salvação, sobre tudo aquilo que Deus preparou. E a salvação tem tudo a ver com o que também vai ser mencionado hoje, porque é a sequência do que Deus preparou para nós alcançarmos a coroa da vida. Por isso, nós vamos estar lendo algo aqui tremendo, porque Jesus veio e voltou para o Pai. E a Bíblia nos relata que vai haver uma segunda vinda do Senhor. Só que a primeira foi para trazer as boas novas, que está sobre a palavra e sobre os feitos deles aqui na terra. Mas a segunda vinda do Senhor é diferente. Ele não veio para pregar as boas novas, ele veio para buscar aqueles que receberam o resultado da primeira vida dele aqui na terra. Ele veio para buscar o seu povo. Aleluia. Ele veio para buscar os seus, aquele que creu e acreditou, com vida ou se estava sem a vida natural, ele vai levar para ele, junto com ele. Então é algo tremendo, e Deus fala através da palavra, que vai ser algo surpresa. Não vai ter um aviso. A vida do Senhor foi premeditada muitas das vezes por Isaías, pelos profetas, dizendo: vai vir isso de João. Mas agora nós sabemos que vai ter uma grande surpresa, porque Deus vai enviar e vai acontecer de repentemente. E louvamos a Deus, porque Ele não vai deixar um sequer que se tornou filho por e herdeiro também por Cristo Jesus. Aleluia. Vamos estar lendo agora Mateus 24, 27, a respeito da vinda do Senhor. Aleluia. Diz assim: pois assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem, Jesus. Aleluia. Vamos a relatar a respeito desse primeiro versículo desse capítulo. Quando fala que ele virá como um relâmpago, nós já podemos imaginar e olhar para o céu naqueles momentos de tempestade, de trovoadas, que de repentemente em algum lado, algum canto dos ares, surge um raio. E engraçado que o raio surge de um lado e ele vai risca o céu e depois some. Ninguém fica: vou esperar o raio. Não, ele vem de repente. Por mais que tu espere, tu não vai saber, aí vai vir agora, não vai vir depois. Não, é uma coisa que acontece de repente. Às vezes você está ouvindo aquele barulho e quando tu olha assim, tu vê aquele relâmpago cortando o céu. É uma hora que acontece algo que nós não sabemos. E assim diz que a vinda do Senhor vai ser assim. Ele vai chegar e tudo vai acontecer. Aleluia. Tudo vai acontecer. E vai ser nos ares. Aleluia. Glorificamos o Senhor Deus, porque diz que assim vai ser a vinda do teu filho. Em Tessalonicenses 4, vamos ler o 16 e o 17. Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado alarido, a voz do
mortos ressurgirão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só que tremendo. Ele vem de repente. Aleluia. Ele vai vir nas nuvens. Fala a respeito de algo tremendo que há de acontecer. A Bíblia já nos prepara para isso. Mas tem um detalhe. Fala a respeito de alguns que se foram, ou seja, que está esperando no Senhor, que já partiram dessa vida. Mas fala que vai haver alguns que vão estar vivos. No acontecimento vão estar vivos. Lembra da Arca de Noé? Olha só como é tremendo. A Arca de Noé, quando foi missionada para Abraão, ele foi 400 e poucos anos. Foi falado, muitos não creram que ia acontecer, e muitos que não creram também morreram, não morreram? Morreram antes de ver. E teve uns que morreram depois do dilúvio, não foi? Muitos morreram porque 200 anos, muita gente morreu. Alguns ali creram, então ficou na promessa, mas muitos não creram e morreram. E ali chegou o tempo do dilúvio, tinha muita gente viva. Quando aconteceu, muitos ficaram de fora. Assim vai ser o arrebatamento. Uns não creram, já foram. Uns que creram, também partiram. Mas há uma promessa da ressurreição para aquele que crê, confia e espera no Senhor. E aqui relatou que ainda os que morreram primeiro, ressuscitarão primeiro. E tem os vivos. Só que os que foram ressuscitados primeiro já receberam um corpo incorruptível. Os que estavam vivos também tem que ser o quê? Transformado, porque ainda estava nesse corpo natural que veio da terra. Então haveria uma mudança em vida ainda, para que estejam também juntos, porque esse corpo não vai estar lá, ele vai voltar para o pó da terra, e eles estavam vivos. Então você vê que as coisas, crendo ou não crendo, vai acontecer. Isso que nós temos aprendido, acreditar, porque vai acontecer, porque a palavra de Deus não volta vazia, não é para a gente não volta vazia para Ele. Se Ele falou, vai acontecer. Crer ou não crer, vai acontecer, como já está acontecendo. E existe esse exemplo, o exemplo de Noé, mas tem outros exemplos aqui. Aleluia. Aí nós vamos lá em Hebreus 9, 28. Aleluia. Hebreus 9, 28. Diz assim: assim também Cristo, oferecendo-se só uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem aos que o esperam para a salvação. Por que ele fala aparecerá? Ele aparecerá sem pecados. Porque quando ele veio para a terra, ele pagou como se ele, pelos nossos pecados, se ele recebeu o nosso pecado, ele como se ele tivesse com pecado. Ele falou: agora não, agora eu venho de sem pecado. Ou seja, o que ele fez, o que ele recebeu, sem merecer sobre os nossos pecados, sobre ele, agora é diferente. Agora ele veio ao sem pecado para buscar a igreja. Muda a história da primeira vida para a segunda. Só que a segunda tem a ver com a primeira. Aleluia, glória a Deus. E aí nós vamos ver que ele fala para os que esperam para a salvação. O que é esperar para a salvação? Você sabe que muita gente nem acredita que Jesus vai voltar? Muita gente não acredita. Tem crente que já fica descrente, porque já falava na época dos profetas não, falava na época dos apóstolos. A vida dele explica, será, com tudo que acontecer de ruim, é apenas um princípio. Nós vemos a respeito disso. E aqui fala aqueles que esperam a salvação. Aquele que espera a salvação, e como a salvação só vem de um, que é Filho de Deus Altíssimo.
Então quem está no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, que prevalecem e permanecem até o final, crendo que Ele é o Filho de Deus Altíssimo, que veio para buscar e salvar o que havia perdido, você está mostrando para Deus que você está esperando a sua salvação. E Ele veio para esses, porque os que não esperam, não adianta. Mas Ele veio para esses, os que esperam para a salvação, é aqueles que creem. Aleluias. Aí nós vamos em 2 Pedro. 2 Pedro, a epístola de 2 Pedro 3:10. 3, versículo 10. Diz assim: outra referência. Mas o dia do Senhor virá como os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Aleluias. Olha como é tremendo, Deus referindo. Quando referiu-se a um ladrão, sei que muitas coisas mudaram, mas quando a Bíblia se refere, é dentro do natural. Se o cara vai roubar, ele não vai falar que vai roubar, senão vai ter alguém esperando ele, não é verdade? Então a Bíblia relata que ele virá como ladrão, mas o que? É de surpresa, quando ninguém esperar ou estiver esperando. Aleluia. Céu passará, fala todo dia, né? O equipamento vai acontecer tudo, vai acontecer muitas coisas. Aí nós vamos para Apocalipse, o livro da revelação. Apocalipse 1:7. Apocalipse 1, versículo 7. Aleluia. Diz assim: veja, ele vem com as, e todo o olho o verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se sobre sim, amém. Olha só, aleluia. Veja, ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Sabe o que quer dizer isso aqui? Aqui não disse todo olho do Brasil ou da Espanha, não, ele falou que todo olho, quer dizer, vai ser algo inimaginável para a gente, porque onde ele vai estar, toda a terra, todos vão ver, todo olho o verá. Então não está discriminando nem separando. Olha, aqui lá no Polo Norte não vai ver, lá em Portugal, na China não vai ver, não, todos hão de ver, porque Deus se manifesta para todos naquele grande dia, e todos no verão. Aleluias. Vai ser algo que é inexplicável, a gente só acredita pela fé mesmo, porque vamos ver, tu olha para cima, tu vai ver. Você observa que tem lugares que quando você olha está vendo o sol, outro lugar está vendo o que? A lua, não é assim? De acordo, mas para o grande dia do Senhor todos verão ao mesmo tempo. Vai ser algo tremendo que vai acontecer. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Muitos vão se lamentar. Ah, que pena. Pena, não acreditei. Que pena. Vão se lamentar. Mas aí já é tarde. Porque o tempo passou. A Bíblia não fala há tempo a todas as coisas. Tem coisas que o tempo ele passa e não volta mais. Esse tempo que a gente está aqui, se a gente não tivesse, a gente perderia esse tempo que nós estamos aqui. Olha como é tremendo. Ainda que seja 2 horas, 1 hora, 2 horas e meia, era um tempo que a gente teria perdido, ele não volta mais, ainda que tu pegue o outro, mas você não pegaria. E esse tempo aqui nós estamos diante da presença de Deus. Muitos estão em outros lugares na presença de Deus, não quero dizer que não esteja, mas estamos se referindo àquele que está e àquele que não está. Aleluia. Aí nós vamos para Apocalipse 22:12. Aleluias. Apocalipse 22:12. Glória a Deus. E esse tempo é tão tremendo que a gente acha que está demorando,
mas para Deus, Ele é o dono do tempo. Glória a Deus. Deus é eterno, Ele é dono do tempo. Diz assim: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Olha como é tremendo, como Deus tem promessas a se cumprir nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Ele diz que cedo vem. Aí ele fala, mas cedo, gente, Deus fala de algo, eternidade não tem fim, não é verdade? Ele diz que vem cedo. Quando ele vir, tudo vai prosseguir eternamente. Quando ele fala que cedo vem, é um tempo ao qual ele vai vir. Eu vou vir cedo. Como assim? Eu vou vir cedo. Porém, nós poderíamos falar mais cedo, mas tem tantos anos. Ei, só que ele está falando para a eternidade. Eternidade não tem limite. Eternidade não tem fim. Então o momento dele vir é aquele momento certo, ele vem. A Bíblia relata que se os dias não fossem abreviados, muitos ainda se perdem mais ainda. Vai chegar aquele tempo. E ele fala, cedo vem, ou seja, ei, espera, porque quando ele chegar para a gente, aquele é o momento. Aleluias. Glória a Deus. É tremendo. Uma vez eu estava há muito tempo numa igreja, que eu também tive há um bom período, uns 12 anos. Eu lendo a Bíblia, cheguei com o pastor e a gente fala sobre a vida do Senhor. Eu falei, pastor, eu estou pensando aqui uma coisa. O Senhor vai vir, não vai? Vai. Mas Senhor, olha só, para aqueles que morreram, para Ele, o Senhor já veio. Não é verdade? Por quê? Depois que morre, segue o quê? O juízo. Não quis referir o dia que Ele vai vir ressuscitar os mortos. Mas depois que morre, não vai seguir o que está na Bíblia? Vai mudar mais alguma coisa ou vai seguir o juízo? Então é como se o Senhor viesse naquele dia buscar ele, porque dali já está determinado o que vai acontecer. Ou ele está com o Senhor, ou não estava com o Senhor. É como se viesse. Eu não estou falando da ressurreição, mas para ele findou. Por isso não devemos perder a oportunidade. Está sempre com as mãos dadas às mãos do Senhor, por assim entender. Ou seja, não largar a presença dele. Não larga a presença dele por nada e nem por ninguém. Não importa. Aleluia. Não importa. Não se afaste da presença de Deus. Quando a gente fala segurar a mão, é porque você vai estar sempre ligado com ele. Igual quando a mãe segura a mão do filho, o filho solta e ele se perde. Não solta a mão do Senhor, senão a gente vai se perder. A gente tem que prosseguir na fé com o nosso Senhor. Aleluia. E ele diz, mas eu tenho uma recompensa. A minha recompensa está comigo. Aleluia. Para dar a cada um segundo a sua obra. A Bíblia fala que ele é um Deus também galardoador. Segunda obra. Olha, é algo tremendo. Já viu as obras naturais que são feitas? Geralmente, se vai fazer um navio, tem um valor, não tem? Pelaquela obra. Se vai fazer uma casa, tem um valor pelaquela obra. Nós fazemos a obra de Deus. Quando você fala da palavra de Deus, quando você leva a palavra de Deus, quando você faz algo que se refere à direção de Deus para a glória dele, não para que nos veja, Deus ele tem um valor para Deus que tu faz para ele, porque Deus é galardoador. Aleluia. Então ele fala que está com ele a recompensa. Ele vai recompensar, ele vai fazer algo tremendo para nossas vidas. Ele fala, por isso, e nós não fazemos por troca, nós temos que fazer por gratidão, porque a obra maior ele fez por nós. A nossa sempre vai ser bem pequenininha diante do que ele faz por nós. E por isso nós devemos glorificar Ele e agradecer a Ele e esperar essa salvação. Aleluia, que vem através do Filho do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Glorifica a Deus com as tuas palmas.